Olá, meu nome é Liana Pessoa. Eu tô aqui hoje com o programa Conversando com os Oráculos, que vai ao ar todas as segundas-feiras no canal do YouTube, tá bom? Hoje eu vou fazer uma proposta um pouco diferente. Eu não vou estar adentrando aí no ciclo lunar, trazendo qual é a próxima lua, que seria a lua cheia, tá? Porque eu vou estar trazendo uma deusa em específico que já foi falada aqui nesse programa, tá? Que é a deusa Minerva. Por que que eu estou trazendo a deusa Minerva de novo? Porque eu fui intuída a trabalhar esse tema mais fortemente, tá? Então, eu fui não só intuída, mas instruída, orientada a trazer esse tema, porque é um tema muito importante e que faz muita diferença, né? Na nossa evolução, que são as crenças, tá bom? Então, quando a gente fala de crença, a gente está falando de valores que a gente herdou, não só da sociedade, né, mas dos nossos pais, desde o momento que a gente nasceu. Então, é muito importante que a gente consiga entender muito bem como as crenças podem influenciar e interferem demais, né, na nossa vida, nas nossas escolhas e principalmente no que a gente é. Então, por isso que a gente está trazendo novamente esse tema, tá bom? E essa deusa específica, porque essa deusa trabalha muito bem, né, as crenças. Ela nos ajuda a entender e compreender como trabalhar as nossas crenças, como nos despir, né, nos livrar de crenças insalubres, inválidas, tá bom? Que a gente carrega dentro de nós, ó, há muito tempo que não servem para nada, ok? Então, a ideia é que a gente, através dos oráculos, a gente consiga trazer mais fortemente essa mensagem, entender como a gente pode usar essa deusa que existe dentro de nós para que a gente realmente consiga quebrar esses padrões que são muito fortes, né, também dentro de nós, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se libertar, tá bom? Então, eu não vou ficar aqui repetindo toda a história da deusa Minerva, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história dela, acessa aí o meu programa aqui no canal do YouTube, no histórico, que você vai ver que em algum momento aí eu falei da deusa Minerva associada a um ciclo lunar, ok? Mas vamos trazer aqui a imagem da deusa Minerva, né? Para que você tenha uma ideia aí de qual é a imagem dela, qual é a imagem que é representada aí, né, na sociedade dessa deusa. A deusa Minerva, eu vou falar bem rapidamente, tá? Ela é uma deusa romana, mas ela também, na mitologia grega, ela é conhecida como a deusa Atena, tá bom? Então você pode encontrar a deusa Minerva e a deusa Atena, na verdade, são as mesmas deusas, só que conhecidas com diferentes nomes em cada mitologia. Então isso é muito comum dentro da história a gente encontrar, tá? Esse tipo de variações aí de nomes de deusa. A deusa Minerva específica, ela já tem essa especificidade, né? Na verdade, ficou até redundante, mas da crença, né? Mas a deusa Atena, ela é já mais conhecida como a deusa guerreira, tá? E também tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Uma coisa que vale a pena falar aí da história da deusa Minerva, que é conhecida como Atena, que Atena, na mitologia grega, eram os deuses que habitavam o Olimpo, né? E por ela ser filha de Zeus, ela era muito, ela conseguiu ali dentro desses intermédios, dentro dessa transição, né, do sistema do matriarcado para o patriarcado, os deuses começaram a assumir, né, o Olimpo, né, o poder no Olimpo. E a única deusa mulher que foi aceita, uma das últimas deusas, né, que foi aceita para permanecer ali no comitê, né, na comissão do Olimpo, foi a deusa Atena, tá? Então, como ela foi aceita dentro dessa transição desse sistema, ela também, de uma certa forma, foi obrigada, né, a começar a usar o seu poder
diante dessa visão já do patriarcado. Então ela foi muito influenciada, né, e orientada a utilizar, se basear dentro da sua justiça, da sua forma de agir diante do seu poder, dessa forma atuante, né, de ser guerreira, de trabalhar as crenças, enfim, muito dentro desse sistema mais patriarcado. Então, achei importante falar isso porque isso tem muito a ver também com o que a gente vai trazer aqui através dos oráculos para fazer uma ponte, para que você entenda como essa história tá muito reproduzida dentro de nós, né? Também ainda muito atuante nesse sistema em que nós vivemos, tá bom? Então vamos lá para aquele momento que a gente se conecta, que a gente se concentra, né? Eu aqui, você aí também, é muito importante que você faça essa conexão rapidamente, sabe? Você fecha os seus olhos, se concentra, faz uma respiração profunda e vai pedindo aí, vai falando em voz alta, se for possível, para que você possa acessar essas informações que são verdadeiras, tá? Porque essas informações não são informações baseadas na crença aqui da Liana, né? Baseadas somente do que a gente vê por aí, não, são informações que a gente traz através das deusas, ou seja, de personagens, de personificações que já existem dentro de nós, ou seja, que são princípios aí da história da humanidade. Então, a gente está acessando sabedorias, né, extremamente profundas que a gente não tem muito mais acesso, né? Então a gente, através da bibliografia, e muita bibliografia já foi deturpada também, né, pelo esse sistema que a gente vive. Então a gente, através também das energias que trabalham comigo, através dessas forças que são muito atuantes, a gente consegue ter acesso às informações verdadeiras. Então é muito importante que você saiba disso para que você entenda que essas informações elas vêm de uma fonte, né, totalmente confiável, né, e segura, que é essa fonte da espiritualidade, né, que completamente vivenciada, que já tem uma história, né, de vivência, né, de uma realidade, de uma transformação e principalmente de uma transição. Então isso é muito importante ser falado aqui para que você entenda que eu não tô sozinha aqui, né? Que eu não tô trazendo isso da minha cabeça, que eu tô inventando isso, ou que eu peguei ali, vi um noticiário, ou que eu catei um gibi. Não, a gente está trazendo isso de fontes completamente seguras e que tem o principal objetivo de nos ajudar, tá bom? Principalmente nós mulheres, de nos resgatar, de acessar as informações verdadeiras para que a gente possa se conectar também com a nossa natureza verdadeira, tá bom? Então vai lá, se concentre, pede para que você consiga acessar essas informações com clareza, com compreensão, e pede para que você consiga levar essas informações, além de você ganhar consciência, para que você consiga transformar isso na prática, tá bom? Para que você leve isso para a sua prática, para o seu dia a dia, para que você tenha um resultado satisfatório e principalmente benéfico para a sua evolução, tá? Então vamos lá, rapidamente eu já chamo vocês. Então vamos lá, né? A gente, como eu falei, os oráculos aqui específicos, né, são o tarô de White, aqui a gente está trabalhando com os arcanos maiores, tá? E o baralho cigano, tá bom? Então esses são ferramentas oraculares, tá? Então a gente vai pegar aqui uma composição de fileiras de passado, presente e futuro. O passado é muito a tendência, né? Então qual é a nossa maneira de agir diante dessas situações, de quando a gente está falando de crenças, tá? O presente é um conselho, né? Então, o que a gente deve estar percebendo, de que a gente deve estar ganhando de consciência, o que a gente deve estar agindo para a gente realmente ter esse futuro que vai ser apresentado aqui
pelos oráculos, tá? Através da influência da deusa Minerva, ok? Então vamos lá para fazer a seleção aqui das cartas da tendência. Já. Agora a gente vai pegar a seleção das cartas do presente, do conselho. Ok, e por último a linha aqui do futuro. Ok, vamos recolher essas cartas para que eu possa apresentar para você aqui, para que você visualize junto comigo essas cartas. Então vamos lá. Aqui a gente tem a carta Os Pássaros, os Lírios do baralho cigano, certo? E temos o Mago. Essa é a linha da tendência, né, do passado, ok? Como é que a gente lida com as crenças, como é que a gente tende a lidar com as crenças, como é que são as crenças, né, na nossa vida. A linha do conselho, do presente, tá? Temos aqui o livro e a torre do baralho cigano, ok? E temos o enforcado, o arcano maior do tarô. E no futuro temos o homem, a carta A Chave e por último a lua do arcano maior do tarô. No caso aqui a gente trabalha com o tarô de White, ok? Então vamos lá, vamos ver aqui o que as cartas estão dizendo, né, para nós. A gente está falando de crença, certo? Então quando a gente está falando de crença, a gente está falando de uma história que lhe foi herdada. Então todos nós nascemos com uma história, ok? Então essa história, ao longo da nossa infância, ela vai através da comunicação, através da comunicação, da convivência, né, que é essa carta aqui dos pássaros, ela vem muito para representar isso, né, dessa convivência social, dessa comunicação, desse modelo, né, que a gente vai crescendo e a gente vai olhando, vai observando e vai aprendendo, né, através dessas convivências, desse aprendizado que a gente vai herdando, tá? E isso vem muito forte através das palavras, de pequenas palavras que às vezes podem ser tanto positivas como negativas. Então você pode estar crescendo e recebendo elogios, por exemplo, só que são elogios que vão ficando marcantes na sua vida, no sentido de como se você tivesse uma responsabilidade ou uma obrigação de ser aquilo, né? Ou de viver aquilo. Então, vamos pegar um exemplo. Você às vezes cresce com seus pais, né? Num momento da sua vida você tá, sei lá, você tá desenhando muito, você tá ali fazendo traços mais eficazes, mais torneados, enfim, traços mais claros, específicos, enfim, você está fazendo um desenho que chama mais atenção, você está de repente demonstrando uma habilidade maior naquela atividade específica, e aí você começa a ouvir dos seus pais, enfim, de quem te educou, aquelas palavras do tipo: nossa, mas essa menina desenha muito bem. Meu Deus do céu, como ela é habilidosa nessa atividade. Nossa, nasceu para ser engenheira, nasceu para ser uma arquiteta, né? E nessas palavras de reforço que vão sendo reforçadas ao longo daquele momento que você está desenvolvendo aquela habilidade, ou não só desenvolvendo a habilidade, mas você está demonstrando interesse sobre aquilo, está debruçando uma atenção sobre aquela atividade, você está
dentro dessas palavras, dentro dessas frases, já está contendo uma construção de uma crença, né? Então está se formando e nascendo uma crença de que você precisa ser uma profissional que vai ter que ir para essa área específica. Então, que provavelmente você precisa crescer e ser uma grande engenheira ou uma excelente arquiteta, entende? Então, são dentro de frases como essa ou outras, né? Nessa específica, a gente vai carregando a questão do elogio, né? Que a gente às vezes até entende isso como elogio, mas a gente está tendo um reforço de crença que está te direcionando a seguir um caminho que é da fala do outro, do olhar do outro e não do seu olhar. Que é isso que a gente está vendo aqui com essa carta, né? Que os lírios vêm muito representando essa questão da sua sensibilidade, da sua sensibilidade, da sua percepção, da sua vocação, do que você realmente deseja ser, do que você realmente dentro de você se interessa. Porque às vezes aquele momento que você está desprendendo a sua atenção para uma atividade que é desenhar, pode ser somente isso mesmo, um momento. Então é um momento passageiro, então é uma atenção, é uma fase da sua vida que você está interessada em fazer aquilo. Mas pode ser que daqui a um mês ou um ano você já não tenha mais essa atenção, que outras coisas venham preencher sua atenção e aquilo passa a não ser mais interessante para você. Mas como aquilo foi sendo reforçado, essa sua sensibilidade, esse critério seu de olhar para o que você realmente gosta e de você explorar outras coisas, né? Ou seja, você conhecer outras coisas, outras atividades, outras habilidades para você realmente se conhecer e se perceber, às vezes vai sendo deixado de lado, porque fica tanta instrução, tanto direcionamento para que você vá para aquele caminho que você perde outras experiências, perde outras oportunidades, porque essa sensibilidade acaba não sendo vista, porque essa sensibilidade que é da sua natureza, ou seja, que faz parte de você, da sua excelência, né, da sua essência, né? Que é essa coisa de você sentir que, nossa, parece que alguma coisa tá me chamando ali, deixa eu ir lá conhecer, que às vezes a gente pode até chamar inicialmente de curiosidade. Então tem uma curiosidade que me desperta para ir ali, então deixa eu ir ali ver o que tem para mim. E essa curiosidade, na verdade, acaba às vezes sendo um chamadinho do tipo, olha, tem alguma coisa aqui para você. E que conforme você vai indo, você vai conhecendo, você vai se interessando e vai se identificando mais e vai se conhecendo e se reconhecendo lá cada vez mais, tá? E que isso, na verdade, tem a ver com a nossa, como eu já falei aqui, com a nossa própria natureza, que a gente, principalmente nós mulheres, a gente tem uma natureza dotada de ferramentas, né? Principalmente internas, que uma delas é a intuição, é essa questão da gente ter um trabalho interno mais aguçado, né? Que é essa sensibilidade, essa autopercepção, que conforme a gente vai crescendo e a gente vai sendo direcionada para o olhar do outro, para o que o outro quer de nós, a gente vai perdendo isso, entende? A gente vai perdendo isso. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar aqui trazendo culpados, né? Ah, é a culpa do seu pai, é a culpa da sua mãe, é a culpa da sua avó, é a culpa da pessoa que te educou. Não é questão de culpa, porque da mesma forma que eles fizeram isso com você, eles também tiveram esse tipo de educação, esse mesmo tipo de educação, e talvez até mais rígida do que você está tendo, né? Ou até mais rígida do que você teve, enfim. Né? Pode até ter sido um pouco mais, não tão diferente assim, mas eles também passaram por esse processo, assim como os avós dos seus pais e os seus bisavós e os bisavós, enfim, e assim vai, né? Se você pegar essa cadeia da ancestralidade, né? Essa cadeia sistêmica
de geração para geração, todo mundo foi tendo um exemplo a seguir, um modelo a seguir, uma orientação a seguir, né? Só que não quer dizer que tudo que você aprendeu lá atrás, você precisa ainda carregar e viver isso aqui no seu presente, entende? Então é por isso que a gente está aqui para falar de crenças. Por quê? Porque quando você começa a entender que na fase adulta, que nessa fase que é adulta que já vai pedindo e exigindo de você uma responsabilidade maior com você, ou seja, é o universo dizendo, você está apta, você está preparada para começar a fazer escolhas por você. Não que você lá atrás não pudesse, mas quando você está na infância, você precisa e depende de um adulto para te encaminhar para o mundo, certo? Você precisa que seja os pais ou essas pessoas que te educaram, certo? E tudo bem, tá tudo certo com isso, porque essas crenças que a gente herdou desses educadores, que eu vou chamar aqui, que pode ser pai, mãe, avó ou outra pessoa na qual você foi educado, elas também tiveram uma importância e foram necessárias para a gente naquele momento. Mas a questão e o problema maior é que a gente fica arrastando e carregando isso até a hora da nossa passagem. Então, a fase adulta da vida é uma fase transitória, é uma fase que vai exigindo, principalmente de nós mulheres, assumir essa natureza nossa da sabedoria interior, da gente começar a olhar mais fortemente porque a gente realmente quer. E a gente ir lá e começar a falar não para esse passado, para essa construção de crenças que a gente teve. E quando a gente fala não quer dizer que você está indo contra aos educadores ou que você não está honrando a educação que você teve ou as pessoas que te educaram. Sejam pessoas boas ou ruins para a sua visão, não importa aqui, tá? Mas não quer dizer isso, quer dizer que está na hora de você assumir o que você quer. Porque senão, o que acontece, e é o que sempre acontece, a gente fica reproduzindo os mesmos padrões com os nossos filhos, com as pessoas com quem a gente convive, principalmente com os filhos. Então, toda essa educação que eu trouxe de lá dos meus pais, eu também passo para minha filha. No caso, eu tenho uma filha. Então, eu passo para ela, é natural que eu faça isso. Agora, quando eu, adulta, começo a entender que eu não preciso trazer tudo isso, que quase tudo isso não me serve mais, porque a maioria disso foi o direcionamento do que eles queriam para mim, que os meus educadores, no caso meus pais, queriam para mim, e eu deixo isso de lado, eu estou dando a possibilidade de educar a minha filha de uma maneira diferente, entende? E de não fazer com ela, não reproduzir com ela exatamente o mesmo padrão de crenças e de valores que eu herdei. E tá tudo certo, e não quer dizer que eu não sou grata e que eu não honro o que os meus pais fizeram por mim, entende? Então, a gente precisa ser justa nesse sentido de que a gente precisa acessar essa sabedoria interior que é muito forte dentro de nós. Muito forte dentro de nós. E que, na verdade, se você tá aí ouvindo isso, você sabe que você tem isso. Você sabe que em algum momento da sua vida isso até foi mais forte, que você teve um chamado mais forte, mas que provavelmente você ou negligenciou ou não quis ouvir por causa dessas crenças e desses valores. Porque essa coisa da gente ficar achando que crenças é uma forma certa de ser, isso é equivocado, isso é errado. E é isso que essas cartas estão dizendo aqui como conselho, como presente. Que está na hora de você entender que as crenças não precisam vir para ficar, para serem eternas, né? Que você tem que dar muito mais valor e importância para o que você quer do que para o que você aprendeu. Entendeu? Então, a gente não falou lá da história
que todos nós nascemos com uma história. Então aqui está querendo dizer o quê? Que está na hora de você fazer um sacrifício maior, ou seja, maior é o quê? Em prol de você mesma, em prol de você mesma, da sua libertação, da sua evolução. Porque quando a gente fica amarrada nessas crenças, nesses aprendizados que falaram pra gente, você tem que ser assim, você tem que fazer assim, você tem que ir por ali, você tem que fazer isso dessa forma. Quando a gente fica amarrado nesse sistema, nessas crenças, a gente está impedindo, na verdade, a nossa evolução. E a gente só vai ficar reproduzindo modelos e padrões e reforçando mais crenças e criando mais crenças em cima dessas que a gente já herdou. Ou seja, isso não é bom para nós. Isso definitivamente não é bom para nós. Então está na hora de você fazer uma escolha, né? Ou de você escolher ficar com a história que você herdou, que você já conhece muito bem, que você já sabe muito bem qual é, e eu já tô te dizendo aqui quais são as consequências de você ficar nessa história, de você ficar com essas crenças que você herdou, ou escolher criar o que você realmente quer para sua vida. Entende? Quem você quer ser. Você precisa criar isso, você precisa construir isso. E quando você constrói isso, você está construindo uma nova crença. E crenças a gente constrói assim, ó. Sabe? De rolo. Sabe? A gente constrói crenças toda hora, todo dia, se deixar. Então, só que você pode construir crenças positivas. O que são crenças positivas? Crenças que sejam benéficas para você. Crenças que contribuam, que venham para contribuir ao seu favor. Isso são crenças positivas. Mas para você construir crenças positivas, você tem que saber deixar para lá, encerrar, fechar, sabe? Deixar morrer. Aí você vê aí que nome que lhe cai bem. Mas você tem que encerrar esse ciclo. E você só encerra o ciclo quando você adquire a consciência do que você herdou e quando você sabe o que você quer para sua vida. Então, se dentro de você está ouvindo, resgatando essa sensibilidade, se conectando com essa voz que está lá dentro de você e que ela é forte sim, mas que ela foi abafada, dependendo de como foi a sua educação, dependendo de onde você, com as pessoas que você convive, né? Do lugar onde você vive, né? Do ambiente que você está inserido, elas podem ser muito mais pesadas e muito mais influenciadoras na sua vida, ou seja, elas podem ser muito mais limitadoras para a sua evolução, tá? Então, isso é uma avaliação que você tem que ter. Quando você consegue avaliar que você não está feliz, sabe? Que você... Tudo que você tem que começar a se perguntar. Poxa, eu sou uma pessoa que eu acredito em tudo que falam de mim? Que falam ao meu respeito? Eu dou crédito para tudo que falam ao meu respeito? Você tem que saber responder essa pergunta. Se sim, é porque provavelmente não, é porque você com certeza dá muito mais importância para a opinião do outro do que para a sua, do que você se conhece, do que você sabe ao seu respeito, do que você sente e do que você quer. Por isso é muito importante você saber o que você quer. Porque quando você sabe o que você quer e quando você tem consciência do que você já foi, do que você já herdou, fica muito mais fácil você quebrar esses padrões para que você possa construir crenças a seu favor, construir um direcionamento para o que você quer. Não um direcionamento porque falaram para você que é melhor você seguir por ali. Porque você tem que ser assim. Quantas de nós mulheres, quando ouvimos pessoas dizendo para nós: você tem que fazer isso, a gente não se irrita? A gente não fica puta com isso? A gente não se incomoda? Eu sou uma pessoa que assumo aqui claramente. Quando as pessoas vêm me dizer nesse tom de que você precisa fazer isso, você tem que fazer isso, isso para mim é extremamente incômodo ouvir isso. Porque na verdade isso é uma reprodução do que já ouvimos e ainda ouvimos a vida toda. Entende?
porque vem dessa herança de um sistema extremamente rígido, extremamente rigoroso no sentido de que não podemos sentir e não podemos ser o que queremos ser. A gente foi educada a ser o que os outros querem que a gente seja. Por isso que eu falo que não é culpa de ninguém, de pai, mãe e tal, porque eles também foram educados dessa forma. Então, quando eu digo pra você, poxa, você tem que falar mais alto, então pega esse incômodo e transforma no, pô, peraí, aqui dentro eu sei o que eu quero. Não importa o que o outro tá falando, eu sei que me incomoda. Eu sei que me incomoda quando as pessoas dizem pra mim, você tem que fazer isso, você tem que ir por ali, você tem que ser assim. Ah, você não pode fazer isso com a sua filha. Você não pode tratar a sua filha desse jeito. Você tem que educar a sua filha assim, o certo é dessa forma. Ah, você não pode ser autônoma dessa forma e trabalhar dessa forma, sabe? Isso é cansativo para quem está construindo crenças positivas, para quem está querendo viver uma vida de evolução, sabe? De se ouvir, de ser essência, de acessar sua natureza, de se redescobrir e de fazer as coisas por intuição, porque esse trabalho interno é ativo, porque eu vou lá e entro na escuridão e acesso esse universo do desconhecido, olho para as minhas sombras e não fico temendo elas. Eu sei que elas são desafiadoras, mas eu vou lá e enfrento elas. Então, o que as crenças estão dizendo aqui? O que na verdade é fazer o sacrifício maior? É você entender que para você conseguir quebrar suas crenças, você precisa ultrapassar os desafios. Ou seja, você tem que entender que além de você olhar que aquilo é um desafio para você, você tem que ir além. Então, enquanto as pessoas estão dizendo não vai, esse é um limite para você, você tem que ultrapassar esse limite, porque na verdade o limite não existe. Esse limite quem coloca é a sociedade e até você mesma, principalmente você mesma, porque é você que aprendeu de que se o meu corpo já tá gripando, se o meu corpo já tá riando a bateria, é sinal que o meu corpo precisa ser respeitado, é sinal que eu tô no limite. Não, é sinal de que você tem que ir além, porque a sociedade já ensinou a gente que é a hora de parar quando o corpo está começando a gripar. Não, é o sinal que o seu corpo está querendo dizer para você ao contrário, que está na hora de você ir além, de você fazer mais por você. Porque se você não fizer, aí sim você vai ficar doente. Aí sim você vai ficar acamada. Aí sim você vai trazer outras doenças para você, até piorar esse estado de saúde. De uma gripinha virar virar uma pneumonia, não sei. Entendeu? Eu tô querendo dizer que, o nosso corpo, ele dá sinais para que a gente ultrapasse os limites, porque ele tá querendo dizer, presta atenção, tá na hora de você fazer algo com a sua vida e não ficar repetindo esse padrão e acreditando nessas crenças que não te servem mais, que são insalubres para você, que são inúteis para você. Então vá além, ultrapassa essa barreira. Se você colocou que o limite é aqui, então vai até aqui, vai lá. Porque quando você faz esse passo, quando você dá esse passo, você está indo além do limite que você estabeleceu ou de que estabeleceram para você e você acredita. E é assim mesmo, tá tudo certo. A gente acredita porque fomos ensinados a acreditar assim. E aqui Minerva está te dizendo o quê? Para de acreditar em tudo isso. Para de acreditar que seu corpo tá falando para você parar. Não, ele tá falando para você agir. Entendeu? A interpretação é toda equivocada da nossa parte. E isso tem tudo a ver com crença. Tem tudo a ver com crença. Porque crença negativa é essa crença de que a gente foi ensinado a ficar parado, foi ensinado a ficar paralisado, foi ensinado a ser igual a todos. E ser igual a todos é uma droga. É uma droga, isso é massa, isso é coisa robótica, isso é coisa de aprisionamento, isso é coisa de involução, isso é coisa de querer todo mundo no controle,
sabe? Por isso que tá na hora de você quebrar as crenças e começar a seguir o que você realmente quer ser. Poxa, o que que você realmente quer ser? O que que realmente que você faz que você vê seus olhos brilhando, que você vê tesão, que você sente prazer? O que que é que realmente você sabe dizer isso? Se não sabe, vai experimentar coisas, vai vivenciar novas coisas para descobrir. Porque isso é sinal que você está muito mais ainda presa e asfixiada dentro de crenças limitantes. Entende? Então está na hora de você ir além e fazer uma escolha. Ou eu vou ficar com as crenças que eu herdei, né, da minha história, porque a partir do momento que eu nasci já existiu uma crença, já existiu uma história, certo? Ou eu vou escolher criar, né, uma história que tem a ver com o que eu quero, para minha vida, para contribuir com a minha evolução. E isso tem que ter a ver com você, com o seu interno. É esse interno que tem que falar mais alto. Se você tá aí vivendo uma vida que você só reclama, que você só fala que você tá infeliz, que você sempre tá lá com uma tendência a se depreciar. Depressão sim é uma doença, né? De ficar depressivo, ou seja, paralisada, imobilizada, sem vontade de fazer nada. Você tem família, você tem filho, você tem parceiro ou parceira, sei lá, você tem um trabalho, às vezes você tem até uma boa grana na conta, mas você tá infeliz. Você tá infeliz por quê? Porque você tá fazendo as mesmas coisas de sempre. Você tá reproduzindo os mesmos modelos de sempre, achando que aquilo é o melhor para você, porque te ensinaram. E aí, tudo isso está querendo dizer o quê? Se esse é o seu cenário e você está se identificando com esse cenário, é porque está na hora de você rever suas crenças, está na hora de você abandonar padrões, está na hora de você dar tchau para eles. E dar tchau é definitivo, sabe? É abrir a tampa do lixo e falar tchau, chega, lixeira, tchau, não quero mais isso para minha vida. E ser firme nisso. Porque não acho que a vida não vai vir te testar e te desafiar para você ir lá tentar abrir a tampa da lixeira e resgatar alguma coisa ali, entendeu? Claro que vai, mas à medida que você vai ganhando a coragem de Atena, né, que é a deusa Minerva, e Atena eu já falei aqui no começo do vídeo, você vai ganhando essa audácia da guerreira, sabe, que vai lá e faz, que desbrava e que vê que, pô, esse prazer de lutar por mim, de fazer algo por mim, você vai ter a recompensa. À medida que você é ousada, você vai tendo a recompensa. E qual é a recompensa? A sua evolução. A sua evolução. E tá aqui, ó. Tá aqui. Você começa. O que é o homem aqui? Aqui é o sistema atual, né? Esse racional, essa coisa sistemática, essa coisa padronizada, essa coisa que a gente vive, que é do aprendizado, do tem que ser, você tem que ir por ali, você tem que ser assim, você tem que ser médica, você tem que... Ah, o pai e a mãe construíram essa empresa, fizeram, né, trabalho nessa empresa há anos, você vai ter que dar continuidade a essa empresa quando eu e a sua mãe morrer. Olha o peso que é isso, olha a crença que você está herdando. Só que você não quer isso pra sua vida, caramba. Aí você vai lá e... Então não, tem que ter a coragem de virar pro pai e pra mãe e falar, olha, esse daí é problema de vocês, não é meu. Eu não quero isso pra minha vida, eu quero ser terapeuta, quero ser feliz. Isso é ser feliz, eu não quero ficar sendo dona da empresa que vocês construíram, que vocês levantaram esse império aí. Esse império é de vocês, então resolvam vocês. Herdem para outra pessoa, vendam. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu não quero isso para minha vida. Essa é a audácia, essa é uma forma de quebrar crença, porque você está se ouvindo. O que você está ouvindo aqui está mais alto. Você está dando importância para o seu sentir, para o seu desejo, para o seu prazer, e não assumindo, sabe, ficar aprisionada mais uma vida inteira por causa do desejo do outro. Era o desejo deles, e vai saber se era deles e eles não herdaram dos pais deles, dos seus avós, e aí você vai herdar também? Olha a repetição de padrão
em simples coisas, só que te aprisionam, que te fazem você ser infeliz. Quantas coisas na sua vida hoje você parar para olhar, você é infeliz porque você está herdando, porque você está carregando essa crença e balançando no colinho, caramba. A gente tem que se libertar disso, tem que se libertar para virar essa chave. Você tem a chave para abrir essa porta. Você tem a chave dentro de você quando você tem a coragem e a ousadia, que nem Minerva, de ir lá e quebrar essas crenças. De ser guerreira por você e para você, entende? De ir lá e falar, não, eu vou enfrentar isso, eu vou além. Eu não vou encarar isso aqui como meu limite, como se eu tivesse que parar. Porque agora eu sei que quando se apresentar como limite é porque está dizendo para mim que eu preciso ir além. Isso não vai me parar. Isso não vai me limitar. Porque toda mulher que tem a coragem de ultrapassar essa barreira, de ultrapassar esse limite, por mais difícil que seja, assumindo que tá cansada, que às vezes tá de saco cheio, mas vai lá e faz, e ultrapassa e vai além, ela é recompensada. E ela sabe como ela é recompensada? Sendo ela mesma, se aproximando cada vez mais da sua verdade, da sua natureza, porque a mulher é isso, a mulher é a conexão com a lua. A mulher é o trabalho interno, intuitivo, é poderosa com as suas ferramentas de perceber, de se conectar, de sentir, sabe? De deixar fluir as emoções, de ser várias deusas ao mesmo tempo e de permitir vivenciar essas deusas, de permitir dizer o que sente e depois acolher, ser maternal, ser mãe, né? Ser maternal, ser parceira, ser mais exigente, né? Ser mais afetiva. Isso é da mulher, é da natureza da mulher e não uma coisa esquizofrênica, como falam por aí, né? Como se a mulher dá culpa nos hormônios, né? Ah, é fácil falar dos hormônios, falar da mulher que tá na menstruação, que tá com TPM, né? É fácil falar. Sabe de onde tudo isso vem? Dessa construção de crenças, minha gente. Dessa construção de crença. E só por a gente acreditar nisso, a gente sente a TPM, a gente sente esses picos de hormônios. Porque a gente acredita neles. Quando você acredita em algo que lhe dão, você vive ele, você é isso. Olha a pequena diferença. Quando você resolve, não quero mais acreditar nisso. Não tô falando que a mulher não tem questão hormonal e que ela não pode ter TPM, entendeu? Mas eu tô querendo dizer que a gente não tem que aceitar tudo isso se isso te faz mal. Então faça algo por você. Porque às vezes só o fato de você aceitar isso, você tá sofrendo muito mais com esses ciclos. Você tá sofrendo porque você fica renegando, você fica rejeitando tudo isso. Ao invés de você ir lá e se libertar e aceitar no sentido de tá bom. Agora eu tô irritada mesmo, então vou pegar minha raiva, só que em vez de eu esbravejar contra o mundo, contra o sistema, né, ficar lá gritando, batendo panela, eu vou usar isso a meu favor para me crescer, para me evoluir, porque eu tô ajudando muito mais o mundo dessa forma, quando eu me ajudo, quando eu faço por mim. Quando eu respeito o que eu sinto aqui dentro e que por mais que todo mundo lá fora esteja falando pra mim, não faça, se aqui dentro eu sei que é isso que eu quero, eu simplesmente vou e faço. Eu não preciso mais ficar brigando contra o mundo, eu não preciso ficar brigando com as pessoas, levantando bandeira, batendo panela pra dizer que eu não aceito, que eu não concordo com o que elas estão me dizendo. Porque quem vai lá e faz na hora H, sou eu que tenho que lidar com aquilo. Sou eu que estou diante do desafio, não é o outro. Eu vou lá e faço. Sou eu que vou resolver o que o outro está dizendo para mim, não é ele. Então, enquanto o outro está falando para mim o que eu tenho que fazer, mas aqui dentro eu sei o que eu tenho que fazer, aquilo não me importa mais. Por que eu vou ficar brigando? Por que eu vou ficar batendo de frente? Entendeu? Eu vou lá e faço, e eu fico mais em paz, eu fico mais fluida, eu fico mais mulher, eu consigo ser mais livre para falar o que eu penso, o que eu sinto, e falo com a emoção, falo
do jeito que eu sinto, do jeito que eu sou. Não tô aqui para agradar a todos. Você não tá aí para agradar todo mundo, você tem que se agradar. Se eu estou falando assim agora, mesmo com a ajuda e influência da deusa Minerva e das outras forças que estão ao meu lado, é porque eu estou acima de tudo me agradando, porque nem isso seria permitido aqui se eu não estivesse me agradando, se isso não fizesse sentido para mim, entende? E é isso que é trabalhar crenças, é isso que você precisa fazer na sua vida, se você quiser, se você sentir que deve fazer. Mas você deve fazer se você quer quebrar crenças e quer evoluir. Essas são as informações verdadeiras do que é necessário que você faça para você acessar a sua verdade, para você construir a sua história e fazer a escolha certa. A escolha certa é qual? A escolha que é melhor para você e não do que te ensinaram e do que dizem que você precisa fazer. Tá certo? Ficou claro? Essas são as informações aqui da deusa Minerva. Espero que você realmente tenha compreendido e se conectado com o que é trabalhar crenças, o que é quebrar crenças, o que você precisa fazer para quebrar essas crenças e conquistar e se conectar com a sua evolução, para que você seja mulher de verdade. Mulher de verdade é a mulher que sabe ouvir o seu interno, não só sabe ouvir, mas coloca isso em prática e acima de tudo se respeita, tá bom? Então a gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma deusa para te ajudar a evoluir e buscar a sua verdade. Continue me mandando essas suas mensagens, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar aí também, que está precisando quebrar crenças, está precisando ganhar consciência sobre esse tema. Se inscreve no meu canal e vamos levar essas informações para o maior número de mulheres possíveis, ok? Aqui no final do vídeo eu vou deixar meus contatos, caso você tenha interesse de agendar sua consulta oracular, uma consulta individualizada, personalizada, para que você tenha uma orientação muito mais específica para o seu caso, para a sua natureza, para a sua essência, ok? Te vejo então no próximo programa. Um beijo, tchau!